No último programa, falamos sobre Mateus 28:19. Neste verso, ele fala sobre o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mencionamos que é o único verso na Bíblia que menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro de um verso bíblico. E hoje nós vamos falar sobre Mateus 28:19 dentro da história, porque no último programa nós falamos dentro da Bíblia. E hoje nós vamos apresentar e trazer o que a história fala sobre este verso bíblico. Mas antes, gostaria de ler com você o capítulo 5, verso 7 do livro de 1 João. E diz assim: Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Aqueles que acreditam na doutrina da Trindade, no Deus Trino, eles por muitos séculos utilizaram este verso como base de sua fé. Porém, hoje sabemos que este verso ele não existe nos originais. E não são palavras minhas aqui, nem são palavras do Sérgio, Inclusive, as grandes religiões, se não todas as igrejas, as instituições religiosas, elas concordam com isso, que este verso ele não existe nos originais, Inclusive, eu estou aqui com a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as Epístolas do Amado do ano de 2009. E na página 111 fala assim: em algumas Bíblias, em 1 João 5, 7 e 8, aparecem as palavras no céu, o Pai e a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra. Aí o comentário diz assim: o problema é que elas são um acréscimo posterior, não é encontrada nos manuscritos originais. Então esse aqui é um comentário da Igreja Adventista, mas as outras igrejas católicas, outras igrejas protestantes, elas também concordam que esse trecho, que inclusive na sua Bíblia provavelmente está em colchete ou parênteses, ela não existe nos originais. Então, eles tiram o foco de colocar a fé na doutrina da Trindade neste verso e trazem lá para o verso do capítulo 28 de Mateus, verso 19, onde diz: Ide, portanto, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no programa de hoje. O que diz a história sobre Mateus 28:19? Eu gostaria que você, Sérgio, nos desse mais um pouquinho de luz sobre isso. Olha, eu estou aqui com essa Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, e no rodapé desta Bíblia aqui, Jair, tem algo interessante aqui. Eu quero ler aqui. É possível que em sua forma precisa, esta fórmula reflita a influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que no livro dos Atos falam em batizar em nome de Jesus. Então assim, Jair, aqui o escritor aqui, ele coloca no rodapé desta Bíblia aqui o seguinte: olha, no livro de Atos, que é o livro dentro do Novo Testamento que mais fala de batismo, correto? Sim. Lá nós não vamos encontrar essa forma de batizar em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, correto? E ele fala o seguinte: possivelmente, tá? Eu não vou dizer que ele afirmou 100%, não. Possivelmente, isto é uma forma litúrgica que a igreja usa com o passar do tempo, entende? Para colocar dentro da própria igreja, Então, assim, a palavra liturgia, que é interessante as pessoas saberem, O que é uma liturgia? Liturgia é um costume, entende? Por exemplo, cada igreja já tem a sua liturgia. E a Igreja Católica, por sua vez, igual, ela também tem a liturgia dela, entende? Como você sabe, nós já
pertencemos à igreja que tinha liturgia, a nossa igreja tinha uma liturgia, a igreja católica tem outra. Enfim, a liturgia é um costume colocado. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a verdade, a liturgia. Tá? Então, essa fórmula trinitariana é uma liturgia da igreja católica. Certo. Correto? Mas ela não é encontrada dentro da Bíblia. É isso que nós podemos afirmar de acordo com o que está escrito aqui no rodapé desta Bíblia de Jerusalém. Correto? Ok, Sérgio. Amigo, este livro, A Introdução ao Cristianismo, do Papa Emérito Joseph Ratzinger, ele faz uma afirmação muito interessante. E eu gostaria que você pudesse ler essa afirmação comigo, né, na página deste livro, na página 82 e 83. A forma básica da nossa fé, de fé trinitariana, Mateus 28, 19, tomou forma durante o curso dos séculos segundo e terceiro em conexão com a cerimônia de batismo, medida em que o seu lugar de origem está em causa. O texto, Mateus 28, 19, veio da cidade de Roma. Aqui o Papa, ele menciona exatamente que a origem desse texto, né, da forma como ele se encontra hoje, está baseada, ele teve a sua origem lá na cidade de Roma, né? Ele foi inventado lá e posteriormente levado dentro das Sagradas Escrituras. E é o que nós vamos tentar mostrar para você, né, na sequência dos livros que nós temos. Na continuidade do verso, né, do que o Papa fala, ele fala o seguinte: o batismo da Trindade e o texto de Mateus 28, 19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Ele coloca mais uma sentença aqui. Ele diz que esse texto de Mateus 28, 19, ele não se originou na igreja primitiva dos apóstolos do ano 33 em diante, mas foi algo posterior, invenção da cidade de Roma, da igreja católica, né? Continuando, ela diz assim, o Papa diz assim: era um pouco como a evidência demonstra uma invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. É uma afirmação muito contundente o que ele diz aqui. Olha o que ele diz, olha as palavras que ele usa. Invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. Sabe por quê, amigo? Não existe dentro da Bíblia um outro texto dessa maneira. Como você já viu no último vídeo que fizemos, só tem em nome de Jesus. Todos os batismos são realizados em nome de Jesus. E aqui está uma confissão, né, de uma chefia maior da Igreja Católica que possa existir, dizendo exatamente que foi eles que inventaram, né? Eu gostaria de completar apenas para concluir esse texto aqui. E ele conclui dizendo assim: muito poucos sabem sobre estes fatos históricos. Então ele faz mais uma afirmação importante, não sei se você observou, mas ele diz fatos históricos. São fatos, realmente são fatos. O Papa Emérito Joseph Ratzinger, ele é um grande historiador. Não é apenas um padre, um papa, não é apenas um escritor, ele é um grande historiador também. E tem certa autoridade, bem porque dentro do Vaticano existem centenas, se não milhares de livros que nunca foram expostos para que nós pudéssemos ver, né, ler, foram traduzidos, né? Lá existem muitos escritos originais que nunca foram trazidos à tona da população, né? Então eles têm um conhecimento profundo. E nós vamos ver, baseado em outros fatos históricos aqui, que realmente ele tinha razão, né? Veja bem, existem algumas enciclopédias também que vêm tratando deste assunto.
tá? E eu gostaria de citar algumas delas aqui. Por exemplo, a Enciclopédia da Religião, no volume 2, na página 337, 338 e 389. Ela diz assim, olha: o batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus, tá? Ponto. O batismo cristão, ele era feito em nome de Jesus. Isso aqui, sim, essa enciclopédia está dizendo. Aí ele continua: o uso da forma trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela igreja, pela história da igreja primitiva. Eles nem sugeriram isso. Isso tipo assim, estava longe de qualquer hipótese de se alguém ser batizado em nome da Trindade. Sim. Correto? Isso dentro da igreja primitiva, como você citou aqui a declaração do próprio Papa, né? E aí ele diz assim, ó: o batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do Marte Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. E isto nós sabemos que foi no século VI. Ano 538. Para ser mais exato, né? Sim. É que esta fórmula, ela entrou no cristianismo. Ela foi, a partir do ano 538, obrigatório. Quem não aceitava ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou aceitasse a Trindade, era executado. Ou seja, antes ela poderia ser usada, mas não de forma obrigatória. Sim, no terceiro século ela já era utilizada. Sim. No terceiro século, porque o Concílio de Nicéia foi nos anos 300, né? Portanto, ali, com a aceitação da doutrina da Trindade, o batismo trinitariano, de forma litúrgica, foi introduzido e levou-se aproximadamente mais 200 anos para ser imposta como obrigação. Correto. Mas vamos continuar aqui. Na página 337 do volume 2, ele comenta aqui Atos 3 e 28. Diz: nome é o antigo sinônimo de pessoa. Pagamento foi sempre feito em nome de alguma pessoa, referindo-se à propriedade. Portanto, alguém batizado em nome de Jesus torna-se sua propriedade pessoal. Correto? Então, assim, olha, se você foi batizado em nome de Jesus, você pertence a Jesus. Você é propriedade dele. Entende? E ele usa aqui, para ilustrar isso aqui, uma dívida que você paga. Por exemplo, se eu comprei algo em uma loja, isso vai estar registrado no meu nome. Ele vai ser uma nota fiscal dizendo que, ao passo que eu efetuar o pagamento, aquele produto, ele é meu, ele me pertence. E Cristo, ele nos compra através do batismo. Sim. Por quê? Porque Paulo, ele fala que o batismo é a semelhança da morte de Cristo. Entende? Então nós somos propriedade de Cristo quando somos batizados em nome dele. Não Sim. de forma diferente. Correto? Mas ainda continuando, na Enciclopédia Britânica, veja bem o que ela diz aqui, ó: a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica. Isso aqui está claro, né? Sim. A Igreja Católica que mudou isso aqui, correto? Quando foi que aconteceu isso? Na verdade, no segundo século a Igreja já mexeu nisso. Entendeu? Sim, começou a mexer. Ela já começou a mexer, né? No volume 3, na página 82, ela diz assim, ó: sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Ou seja, sempre que você busca as fontes antigas, os originais, você vai encontrar só em nome de Jesus. Sim. Não vai encontrar diferente. Correto? Existem pelo menos 17 citações de Eusébio anteriores ao Concílio de Nicéia, né? E todas elas não têm o credo trinitariano. Não tem. Não tem. Apenas a partir do Concílio de Nicéia é que foi introduzido, foi inserido, né, este credo, no caso, do batismo trinitariano em Mateus 28, 19. E eu gostaria de falar um pouquinho exatamente sobre Eusébio agora. Aqui no livro O Judaísmo e as Origens do Cristianismo, né, de David Flusser, ele tem um comentário aqui na página 156 que diz assim:
A fórmula trinitária franca aqui é de fato notável, mas já foi mostrado que a ordem para batizar e a fórmula trinitária faltam em todas as citações da passagem de Mateus nos escritos de Eusébios anteriores ao Concílio de Nicéia. O texto de Eusébio de Mateus 28, 19 e 20, antes de Nicéia, eram o seguinte: Ide e tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando-as a obedecer tudo o que vos ordenei. Você percebeu, amigo, o que diz aqui nas citações, né? nas fórmulas apresentadas por Eusébio, que era o escritor que fazia as transcrições da Bíblia, um deles que fazia naquela época, né? Se não me engano, um dos mais eruditos na época. Então diz assim, é muito simples. Este texto era assim: Ide e tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando-as a observar tudo que vos ordenei. Portanto, aqui é bem diferente do que nós vemos hoje dentro das Bíblias que temos, né? E ele continua dizendo o seguinte: seu sentido é claro e tem seus méritos óbvios. Diz que o Jesus ressuscitado ordenou que seus discípulos instruíssem todas as nações em seu nome. O que significa que os discípulos deveriam ensinar a doutrina de seu mestre depois da sua morte, tal como a receberam dele, né? No livro de Lucas, no livro de Marcos, não foi alterado. Apenas no livro de Mateus 28, 19, né? Conforme o próprio Papa, como nós vimos aqui. Como nós vimos aqui algumas citações de enciclopédia, Sérgio, que você apresentou. E essas enciclopédias, amigo, elas são reconhecidas como fontes com autoridade. Elas não são apenas falastronas, elas têm autoridade. Os historiadores reconhecem estas enciclopédias como fonte histórica. E elas têm autoridade, né? Não são apenas livros que eu vou escrever, alguém que acreditava no batismo em nome de Jesus, decidiu escrever algo apoiando essa ideia. Não são pessoas nesse sentido, né? São historiadores que colocaram dentro dessas enciclopédias, britânica, né? E outras enciclopédias não unicamente britânica, então não é exclusivo também. Agora, eu gostaria de apresentar ao amigo quem era Eusébio, pouca coisa mais, né? Eusébio, aqui no livro Pensamento Cristão, volume 1, né? Dos primórdios à Idade Média, este livro aqui, ele fala um trecho interessante sobre Eusébio, e eu gostaria de ler com você. Na página 40 diz assim: Eusébio também escreveu várias obras apologéticas, bíblicas e dogmáticas. Ele não era um teólogo tão forte como era historiador. Apoiou o herege Ário e foi temporariamente excomungado do Concílio de Antioquia no início de 325. Então Eusébio apoiou Ário. Quem era Ário? Ário, ele defendia o Deus único. E esse Deus único tinha um filho, né? O Deus trino estava completamente descartado. É por isso que aqueles que acreditam no Deus único, os unitarianos, eles são taxados, né, como arianos. Porque Ário acreditava mais ou menos como acreditamos hoje, né? Tem alguns detalhes de Ário que nós não concordamos, porque inclusive era um pouquinho contra a Bíblia. Mas basicamente é dessa forma. Então Eusébio apoiava Ário. E ele foi... O que aconteceu com Ário, com Eusébio? Ele foi exilado. Olha só o que diz o texto, na continuidade. No grande concílio de Nicéia, mais tarde, naquele ano,
teve a oportunidade para se reabilitar e foi o que fez. Mas este foi o preço de assinar o Credo de Nicéia, o que podia fazer apenas com grande angústia e muita duplicidade, né? Então, ele se vendeu, Eusébio se vendeu, né? Ele era amigo diário, mas teve que se vender por causa de algum posto, né, político. Provavelmente esse livro deve detalhar mais, mas eu quero apresentar apenas alguns detalhes aqui dele, né? Ele se retratou, né? Ele se retratou, né? Aqui na página 41 diz assim: o concílio de Nicéia reuniu-se em reação ao ensino de Ário. Ário era um presbítero de Alexandria. Então, amigo, eu trouxe aqui, né, esses dois livros, apresentando um pouquinho sobre Ário, sobre Eusébio, e esses dois livros apresentam exatamente que o livro de Mateus, no capítulo 28, verso 19, ele foi alterado. Esta que é a preocupação básica deste livro, né? Então é mais um fato histórico, né? São grandes historiadores que escrevem esses livros. Você tem mais uma citação, Sérgio, de alguma enciclopédia? Ou você já citou Tem todas? Aqui a Enciclopédia Católica. Sim. Que ela só, no volume 2, na página 365, né, ela fala assim, ó, aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela própria igreja, como já citamos antes aqui, né? Então a igreja católica, ela tinha autoridade para isto. Sim. Entende? E eles reconhecem essa autoridade deles. Eles, na verdade, o amigo pode até encontrar alguns vídeos na internet, eles dizem que a Igreja Católica está acima da Bíblia. Eu acredito que provavelmente você já deva ter visto algum padre ou bispo católico nos dias de hoje falando desta maneira, né? Então, a autoridade da Igreja Católica está acima da Bíblia. Aí eles explicam por quê. Porque quem criou e quem fez a Bíblia foi a Igreja Católica, né? O que eu discordo, de forma parcial, claro, mas quem escreveu não foi a Igreja Católica. E agora eles se abrogam o direito de modificar, né, o texto bíblico. E eu tenho aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, o seguinte: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Pelo texto que eu li aqui, a Igreja Católica, principalmente na pessoa daqueles pelos quais as alterações foram feitas, tem uma conta muito cara para acertar com Deus. E esta conta está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e verso 19, que diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, há uma confissão por parte de alguns líderes da Igreja Católica que isso foi feito, e o pior, não é apenas a confissão, é o fato de haver uma continuidade da aceitação desta alteração, né? Então, não há um arrependimento sobre o erro cometido de alterar a palavra de Deus, mas há uma sequência no pecado da alteração dos escritos da palavra, né? No verso 19 diz assim: e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro, né? E no de cima aqui no final fala assim: e eles, as pragas, né, fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Sobrevirão pragas, amigos, não apenas sobre aqueles que alteraram, isso não tenha dúvida, mas também sobre aqueles que aceitaram e de forma conscienciosa
aceitaram e viveram uma mentira, né? Que os escritores bíblicos não fizeram essas alterações, não escreveram desta forma, mas houve de forma premeditada uma vontade de introduzir algo escriturístico dentro da palavra, e que parte delas já foi comprovada, né, como 1 João 5,7, que são mentiras que foram introduzidas. E qualquer texto, amigo, que você encontrar na sua Bíblia que tem parênteses ou colchetes, não está no original, né? Eu gostaria de esclarecer para ti também que este pequeno conteúdo histórico que apresentamos aqui é insignificante diante de tudo aquilo que a história apresenta sobre as modificações deste texto de Mateus 28:19. Você precisa ser um estudante acurado das Sagradas Escrituras e também da história para poder se balizar a sua fé, né? Principalmente nas Sagradas Escrituras. E é sobre isso que nós falamos no último vídeo. Assista e veja que a Bíblia, ela não tem contexto bíblico, né? É um texto isolado de Mateus 28:19. Mas existe contexto para um batismo diferente. Aquele batismo é em nome de Jesus, né? Que só foi iniciado o batismo trinitariano, o batismo em nome de três, né? Da suposta trindade, no ano 300 e pouco, né? E oficializado por lei, de forma obrigatória, no ano 538, e milhares, se não milhões, foram mortos porque não acreditavam na Trindade e também não aceitavam ser batizados em nome da Trindade. Amigo, que Deus te abençoe. Faremos mais um programa futuramente, falando sobre Mateus 28:19, explicando mais outros aspectos dele. Eu convido você para que possa estar conosco assistindo esse outro programa também. Deus abençoe você, fica com Deus e tudo de bom.